Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hi guys, so today I am going to record our Aula 5 that talks about Paises, Nacionalidades e Linguas. It talks about countries, nationalities, and languages. And I hope you enjoyed this recording. So let's get started. So initially, vamos conversar sobre o planeta Terra. I have a little piece of text and I would like you to follow this little text with me. O nosso planeta Terra é enorme. Nós vivemos num mundo com muitas pessoas de diferentes raças e etnias, com animais de diversas espécies e também existem várias paisagens exuberantes de tirar o fôlego. Okay, in this little piece of text, pay attention to this. Este texto fala sobre o planeta Terra. Você e eu moramos no planeta Terra. So we live on planeta Terra, ok? Terra é o nome do nosso planeta. O planeta Terra, nosso planeta Terra, é enorme, não é pequeno. Então, tem muitas pessoas, muitas raças diferentes, muitas etnias diferentes, ok? E muitos animais diferentes, ok? E também no mundo tem muitas paisagens bonitas, como a calçada dos gigantes, o Giant's Causeway, é uma paisagem exuberante, ou as quedas de Niagara, ou Niagara Falls, é uma paisagem exuberante. Ok? From this text, I have selected some useful vocabulary that you need to know. Let's check them out. Terra, Earth. Num, ina. Diversas, diverse or various. Também, to or also. Várias, various. Paisagens, landscapes. Exuberantes, exuberant, wonderful, marvelous. E de tirar o fôlego. The expression tirar o fôlego literally means to take your breath. Or for us it's easier to say breathtaking. Now carry on to the next slide. We are going to continue talking about the world, but in a different way. First of all, we know, nós sabemos, okay, back to Portuguese, nós sabemos que o mundo ele está dividido em grandes porções de água. Estas porções de água são chamadas de oceanos ou mar, ok? Oceano em inglês fácil, it's ocean, or mar. Mar em inglês é sea. No mundo, ok? Nós temos alguns oceanos, ok? Nós temos o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, ok? Também o mundo está dividido em continentes. Os continentes do mundo são a Europa, Ásia, África, Oceania, Antártica. E também nós temos a América. E a América está dividida em 3 Américas. A América do Norte, a América do Sul e a América Central.
Now, agora, neste slide, nós vamos adivinhar. In this slide, let's play Vamos Adivinhar. Vamos adivinhar means let's guess. The question is, que país é este? Que bandeira é esta? Em inglês, what country is this? Que bandeira é esta? What flag is this? Okay? Let's guess. França, Irlanda ou República da Irlanda, Nova Zelândia, País de Gales, Ucrânia, Itália, Inglaterra, Holanda, Reino Unido, Argentina, Escócia, Portugal, Irlanda do Norte, México, Suíça, Alemanha, Japão, África do Sul, Estados Unidos, China. Remember, don't forget that in your material, I have written a list of countries, nationalities, and languages. Países, nacionalidades e línguas. Now, I am going to introduce to you our perguntas de ouro, or our golden questions. One thing that is very important for you to know. Pay attention to this perguntas de ouro, or 4 golden questions. Number 1. De onde você é? Where are you from? Eu sou da Irlanda do Norte. I am from Northern Ireland. Qual língua ou qual idioma vocês falam na Irlanda do Norte? Nós falamos inglês na Irlanda do Norte. Onde você mora na Irlanda do Norte? Eu moro em Carrickfergus. Onde você nasceu? Where were you born? Eu nasci nos Estados Unidos. So these are 4 golden questions that I want you to learn. 1. De onde você é? Where are you from? 2. Qual língua vocês falam na Irlanda do Norte? What language do you speak in Northern Ireland? Onde você mora na Irlanda do Norte? Where do you live in Northern Ireland? Onde você nasceu na Irlanda do Norte? Where were you born? Okay? Where were you born? Essa seria a pergunta, onde você nasceu. Desculpa. Okay? But we're going to look at all these questions in detail, in detail and in context in the next slides. So let's kickstart with dialogue 1. These dialogues from dialogue 1, 2, 3, and 4 can also be found in your handout. So let's start with dialogue 1. It says, Oi, meu nome é Felipe. Eu sou de Portugal. E você? De onde você é? Oh, é um prazer em conhecê-lo, Felipe. Meu nome é Júlia e sou da Finlândia. In this particular case, we're going to focus on the golden question. De onde você é? Você é de onde? Agora, repita depois de mim. De onde você é? Você é de onde? This is the question. Where are you from? Okay? So, these are the possible answers. This is how you must answer a question like this. De onde você é? So you say, eu sou do Brasil, da Nova Zelândia, de Portugal, de Cuba, dos Estados Unidos, das Filipinas.
In this particular case, you may have noticed that I say do Brasil, because I imagine Brasil is a palavra masculina, so we say do Brasil. So do represents from, okay? And da Nova Zelândia, it means that Nova Zelândia is a feminine word, so da Nova Zelândia. And do not forget that every rule has its exception. We always say de Portugal and not do Portugal. So you say, eu sou de Portugal and never eu sou do Portugal. Eu sou de Cuba and not eu sou da Cuba. Okay? Estados Unidos e Filipinas são países pluralizados, okay? They're pluralized. The words are in the plural. So you say dos Estados Unidos e das Filipinas. Now, let's move on to slide number 2. In slide number 2, we have another dialogue. And this is a dialogue between a boy and a girl, okay? I want you to pay attention to this dialogue, alright? So it says, Ei, Fumio, eu sei que você é do Japão, mas onde você mora? Não, eu não sou do Japão, mas eu moro em Osaka. Eu sou das Filipinas. The golden question in this dialogue is, onde você mora? Repita depois de mim. Repeat after me. Onde você mora? Our main focus is on the verb mora. That comes from the verb morar. Morar em inglês is to live. Onde você mora? Where do you live? And here is how we answer, okay? We answer with eu moro, I live, okay? And then we say I live na Suécia, no Egito. I live em Belfast, eu moro em Dublin, eu moro no Porto, eu moro na Bahia. In this particular case, we have to think this way. This is how we say in English. I live in Brazil, or I live in Belfast. So notice that whenever we say the name of countries, we have to think about the words no or na. When it comes to names of cities, we only say em. Okay? So that's why I said eu moro na Suécia or eu moro no Egito. Okay? Now, whenever I'm talking about names of cities, we say eu moro em Belfast or eu moro em Dublin. With the exception of no Porto, it's always no Porto and not em Porto. Eu moro na Bahia and not em Bahia. It's always na Bahia. Okay? So now we skip to dialogue 3. Oh, don't forget that this is how we conjugate the verb morar. Eu moro, você mora, ele mora, ela mora, a gente mora, nós moramos, vocês moram, eles ou elas moram. Agora, now, diálogo 3. Dialogue 3 again, I'm going to read it to you, and we're going to see what our third question will be. Diz aí, Angelina, de onde é esse homem? Eu não sei, Stephanie. Eu acho que ele é da Holanda, porque a única coisa que sei é que ele fala holandês. So, let's go now to our question number 3, our golden question 3. Our golden question 3 is related to language or languages. The word language in Portuguese é língua. The question is, qual língua você fala in your country? Por exemplo, qual língua você fala na Irlanda do Norte? Ou qual língua você fala no Brasil? In this particular case, I said, qual língua vocês falam na Ucrânia? I gave you 2 questions, and the other question was, que língua sua esposa fala? Okay? And here are the possible answers, okay? It says, nós falamos ucraniano na Ucrânia. So, we speak Ukrainian
in Ukraine. You see, before names of countries, we say na Ucrânia. A gente fala inglês e francês no Canadá. To be controversial, Canadá, even though it ends with A, we say no Canadá and not na Canadá. Ok? Minha esposa fala irlandês e inglês. Ela é de Galway, uma cidadezinha ou cidade pequena na Irlanda. So this is how you answer at question number 3. Qual idioma você fala and the country. Okay? In this dialogue 4, we have the dialogue has elements of all the questions we have asked. Okay, so just repeat after me. Repete depois de mim. Ei, gatinha, como você tá? Beleza? Meu nome é Kennedy e eu sou dos Estados Unidos. Você é de onde? Olá, Kennedy, tudo bem contigo? Meu nome é Joana, sou da Suíça. E qual língua você fala na Suíça? Nós falamos alemão, italiano e francês, mas moro na área italiana. Logo falo italiano. Notice that in part A of the dialogue, Kennedy says, eu sou dos Estados Unidos, emphasizing that the word Estados Unidos is plural, so you must say dos Estados Unidos as opposed to do Estados Unidos, okay? So that's very important for you to know. One next question that they ask is, qual língua você fala na Suíça? Qual língua você fala na Suíça? Na Suíça, nós falamos alemão, italiano e francês. 3 línguas, ok? Mas esta menina mora na área italiana. Ela fala italiano. Ok? Vamos para o próximo slide. This slide is really important. We are going to talk about the verb to be. The verb to be in English, in Portuguese, is divided in 2, which is why sometimes for English speakers it can be a bit difficult to understand the verb to be in Portuguese. Today, we are going to learn the verb to be, but as the verb ser. You will also notice that from now, I'm going to introduce another important word or words. They are commonly used, especially in European Portuguese. These words are tu, as opposed to você, and vós, as opposed to vocês. Okay? So let's see how the verb ser is conjugated in Portuguese. Very slowly, I'm going to conjugate it with you. Eu sou, você é, ou tu és, ele ou ela é, nós somos, vocês são, ou vós sois, eles ou elas são. Simple, isn't it? But always remember, European Portuguese, we tend to use tu slightly more often than vocês, okay? But does that mean that if I use vocês in an European context, I'm wrong? No, you're not. Because remember about the common language. You are speaking Portuguese. And here are some examples. It says, vocês são portugueses? Eu sou português, mas eu falo... Mas eles são brasileiros. Desculpa, I'm going to read it again. Eu sou português, mas eles são brasileiros. Vós sois casados? És de Lisboa? É 1 hora. A mesa é de madeira. Eu e a Joana somos bons amigos. Okay. Now, I want to call your attention to the following topic. In what context do we use the verb ser?
Since the start of our course, we have learned or we have seen how the verb ser is applied, it is used in sentences, but I'm going to focus on them more now. For example, we use the verb ser to talk about nomes, names. So, eu sou Maria. Meu nome é Luiz. O nome dela é Joana. Okay? To talk about nacionalidades, so nationalities. Ele é brasileiro, ela é suíça, tu és português, você é italiano. Is that okay? We also use the verb ser to talk about profissão or professions. In this example, we say, nós somos engenheiros, eu sou professor, ela é advogada. We also use the verb ser to talk about condições atuais físicas ou psicológicas. So let's just talk about something more like, talk a little bit more about ourselves in terms of like, let's say for example, eles são casados, eu sou feliz, eu sou inteligente, ele é inteligente, nós somos altos, okay? And it is also used to talk about localização no tempo ou no espaço, location in time or space. It's if I'm saying the book is here, nós estamos, o livro está aqui, desculpa, nós estamos no parque, ou to say, o baile é hoje, a festa é hoje. Tudo bem? If you need any further help, please ask for my assistance. It will be a pleasure to help you on the verb ser. One other topic that we're going to discuss now is about estado civil. Estado civil é uma palavra para marital status. When you're filling out a form anywhere around the world, you will see, in Brazil or Portugal, I'm sorry, you will see the term estado civil. Estado civil, it means this person wants to find out if you're married, if you're single, okay? Brazilian people and Portuguese people, we tend to be quite straightforward, so there is no like right question to ask. So you would normally say things like, você é solteiro? Você é casado? Or, você tem namorado? Você tem namorada? Okay? So, let's practice the following vocabulary. So, repita depois de mim. Repeat after me. So, solteiro, solteira, noivo, noiva, casado, casada, separado, separada, viúvo, viúva. So, solteiro in English is single, noivo, engaged, casado, married, separado, separated, viúvo, or viúva, widow, or widower. Okay, now I have two dialogues to demonstrate to you how we're going to apply this in context. So, uma conversa, there's a conversation now between two girls, and it says, você é solteira ou casada? Eu sou casada. Minha irmã está noiva e meu pai é viúvo. So, the question is, are you single or married? The second girl answers as, I am married, my sister is engaged. In this context, she's not saying, my sister é noiva. She is saying, my sister está noiva. Because there's two conditions. My sister is going to get married or she's going to separate. We don't know. So what I'm trying to say is, in this example, I am using the verb estar, the verb to be, as being the verb estar. So the verb estar, it's slightly more inconstant.
okay? But I'm going to talk more about it in our next video. But anyway, back to the story. Eu sou casada, minha irmã está noiva e meu pai é viúvo. I am married, my sister is engaged, and my father is widower. Você é solteira ou casada? Eu sou divorciado. Eu sou separada e procuro um relacionamento sério, um namorado. So in this conversation between this man and this woman, este homem e esta mulher, they ask the following questions. Você é solteira? Are you single or are you married? Eu sou divorciado. I am divorced. Eu sou separada. I am separated. E procuro um relacionamento sério, um namorado. And procuro, look for, a serious relationship, a boyfriend. So, okay, I hope you practice this little topic slightly more or ask me any questions anytime you need. On our next slide, we're going to talk about one very important question. So every time we want to talk about someone's profession, this is how we ask the question, okay? We say, qual a sua profissão? Repita, qual a sua profissão? Sometimes we can also say, qual é a sua profissão? Like English, we normally ask someone's occupation, we say, what's your occupation? Or sometimes we say, what do you do for a living? In Portuguese, it's exactly the same. We say, o que você faz da vida? Repita, o que você faz da vida? Mais uma vez, o que você faz da vida? Okay, so how you answer these questions? We answer with eu sou e a profissão. Exemplo, eu sou professor de português. Ou eu sou um professor de português. Ele é engenheiro. Ele é engenheiro. Ela é médica. Simple, isn't it? Okay, in the next slides, I am going to show you a little list with some names of professions. Okay, and I want you to follow them. So, repeat after me. Médico, médica. Enfermeiro, enfermeira. Advogado, advogada. Dentista, dentista. We normally say o dentista or a dentista. So one word, and we need to use o or a to differentiate masculine and feminine. Okay? Estudante, the same. O estudante, a estudante. Aluno, aluna. Professor, professora. Jornalista, o jornalista, a jornalista. Arquiteto, arquiteta. Pedreiro, ou pedreira. Garçom, masculino. Garçonete, feminino. Dona de casa. Policial, policial, masculino. Policial, feminino. Okay? So that's very important to try to differentiate them. Vendedor, vendedora. Engenheiro, engenheira. Empresário, empresária. Homem de negócios, mulher de negócios. So these words are like business people, or homem de negócio, businessman, mulher de negócio, businesswoman. Secretário, secretária. Cozinheiro, cozinheira. Camelô, it's a street vendor. So we say o camelô or a camelô. Cabeleireiro, cabeleireira. Okay? Use the dictionary for guidance if needed. Now, I wanted to bring this to the table again because I think it's very important for you to revise those little and important details that we need to use in our sentences, especially because these little particles, we use them a lot, especially in English. So when we are transferring our ideas from English to Portuguese, it's important for us to know.
We discussed that in class, that in the, on the, at the can mean no, na, nos, nas. So it all depends on the context. It depends on if the sentence is masculine or feminine. All right? So here are the examples. We are at the bus stop now. Nós estamos na parada de ônibus agora. So parada de ônibus is feminine, so that's why we say na parada do ônibus. The book is in the backpack. O livro está na mochila. The same thing applies with of the meaning do or da, dos or das. The rules of the house, as regras da casa. The car is in front of the apartment. O carro está na frente do apartamento. The same thing applied to ina, ona, ara, which means in Portuguese num, nums, plural, numa, numas, okay, the plural, feminine. Examples: the trainers are in the box. Ina. Os tênis estão numa caixa. Your food is in the Tupperware, in the fridge. Ina, in the. Dois contextos diferentes. Sua comida está numa Tupperware, na geladeira. Okay? To finish our lesson, I want to know if you know this guy. Você conhece este cara? Yeah, I wrote this little piece of text to sort of like sum up our lesson today and to show you little aspects of everything we learned in our class today. And I hope you enjoy a little bit of this guy's story. So, let's read together. Você conhece o Luiz? Olá, este é o Luiz. Ele nasceu em Fortaleza, no Nordeste do Brasil. Ele ama sua cidade natal porque o clima é tropical, as praias são magníficas e a comida é deliciosa. Ele é naturalizado britânico e mora em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele ama morar na Irlanda do Norte porque o país é pequeno, as pessoas são muito divertidas e honestas, e as paisagens são de tirar o fôlego. Luiz gosta de morar na Europa porque ele pode viajar para suas cidades favoritas frequentemente. As cidades favoritas dele são Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Dublin, na Irlanda e Lisboa, em Portugal. Ele é professor de português para estrangeiros e trabalha no Centro de Linguas de uma escola importante em Belfast. Luiz acha que seus alunos são muito legais, divertidos e inteligentes. Luiz tem um cachorro. O nome do cãozinho dele é Chuck. Ele é uma bolinha de pelos muito fofo, teimoso, brincalhão e aventureiro. Luiz adora morar em Belfast. A Irlanda do Norte é sua casa, mas ele não gosta do frio. E você? Você prefere o frio ou o calor? O que você gosta mais do seu país? Did you like this text? Well, I hope you'll practice it. You will notice that there are some new vocabulary applied in this text. Well, make notes of the new vocabulary and bring out to the class. For now, I would like to say thank you, obrigado. Continue praticando sua leitura em português. Keep practicing and studying more. Obrigado por sua participação nesta videoaula. Bons estudos, good studies, and I'll see you all in the next class. Bye for now. Ciao, ciao.